Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Clube do Bem-Estar e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e que merece toda a nossa atenção, que é a prevenção do câncer de mama. E para isso eu estou aqui com a professora Flávia Ishimene Soares Cardoso. Obrigado, Flávia, por ter atendido o nosso convite para conversar sobre esse assunto que é extremamente importante. Eu que agradeço pelo convite. Flávia, me fala um pouquinho mais de você, um pouquinho da sua biografia para o pessoal que está nos assistindo poder entender quem é você. Eu sou enfermeira formada aqui na instituição, né, na Uniamérica. Atualmente eu faço mestrado em saúde pública pela UniOeste. Sim. Sou especialista em gestão de qualidade, saúde do trabalhador e docência do ensino superior, né. E aqui na instituição, né, como docente, além de dar aula em sala de aula, eu também sou responsável pelos estágios em atenção primária à saúde, né, nas UBSs com os alunos. Que ótimo, então aí atendendo aos alunos de De enfermagem. enfermagem e também a comunidade. Bom, eh como nós sabemos, o diagnóstico precoce do câncer de mama é muito importante, Sim. né. E eu tenho aqui uma questão que está muito voltada para a sua profissão, né. Eh, Qual que é a importância do autoexame e com que frequência a mulher deve fazer? Uma vez que o que é mais importante nisso tudo é a prevenção. Como é que funciona isso? Como é que a mulher pode, desmistificar, perder o medo de fazer esse tipo de exame? O que que você recomenda e Então, orienta? isso é algo que a gente aborda bastante, né, nas unidades básicas de saúde, né, durante os estágios, né, em atenção primária, eu sempre converso sobre isso com os alunos, que a gente no momento que a gente faz o preventivo, que é o Papa Nicolau, é importante a gente ter esse contato, né, da gestante com o autoexame, ensinar elas a fazer, né, então eu sempre oriento que o autoexame ele deve ser feito uma vez ao mês, né, preferencialmente fora ali do período menstrual, porque no período menstrual a mulher ela fica mais sensível, as mamas ficam mais inchadas, né, às vezes doloridas, então é Tem uma importante. mudança hormonal Sim, significativa, né? tem uma mudança hormonal significativa. Então é importante que esse exame, né, o autoexame das mamas, ele seja feito pelo menos uma vez por mês Hum. após o período menstrual. Tá. Vamos supor, a mulher fez o autoexame, o que que pode acontecer no autoexame, assim? O que que ela precisa ficar atenta nesse autoexame? No autoexame é muito importante que a gente, observe o nosso corpo, né, nós mulheres, é muito importante que a gente entenda as mudanças, do nosso corpo. Então, às vezes, durante o autoexame, você pode perceber, um caroço, né, os nódulos de câncer, eles são fixos. Tá. O que acontece? A mulher, ela tem muitas glândulas mamárias, né, então às vezes a gente pode confundir um caroço de câncer com uma glândula mamária inflamada, né, às vezes, mas o nódulo do câncer mesmo, ele é fixo e ele é indolor. Mas assim, a gente sempre orienta que na dúvida procure a unidade de saúde, né. O que é que ela pode observar também durante o autoexame? Mudanças no aspecto da pele, da mama, às vezes ela fica, com aspecto de casca de laranja, né, que é cheia de furinhos, Sim. algum abaulamento, que são aquelas depressões que podem formar. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, né, conhecer o nosso corpo para que quando tenham essas alterações, a gente consiga identificar cedo. Porque o que é muito importante na prevenção do câncer de mama, né, quando ele é identificado cedo, a chance de cura ela é maior. Certo. Ah, Você podia explicar para o pessoal que está nos assistindo, o que que é exatamente o câncer de mama? O câncer de mama, ele é uma multiplicação anormal, né, de células Hum. ali na região da mama que podem formar um tumor. Certo. Ah, e tem um período na idade da mulher em que esse cuidado tem que ser maior? Pelo Ministério da Saúde, é recomendado que as mulheres elas façam o exame da mamografia a partir dos 50 anos. Mas isso não é uma regra, porque o que que acontece? Depende muito ali dos fatores genéticos. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que tem histórico na família, por exemplo, de parentes mais próximos, como mãe, a irmã, filho, avó, que tenham casos na família, né, de câncer de mama, a gente orienta que seja realizada uma mamografia mais cedo, ali a partir dos 40 anos. Mas eu posso dar um exemplo? Pode, pode, claro. Eu já tive uma paciente, uma vez na atenção básica, que ela descobriu um nódulo no seio aos 32 anos,
Uhum. né, e ela tinha histórico na família já, né, a mãe, a tia, a avó. Então ter histórico de câncer de mama é extremamente Sim. importante. Mas só o câncer de mama ou qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer. Ah, tá, Qualquer tipo de câncer ali, se tem histórico na família, ele tem que ser investigado. perfeito. Claro que esse histórico tem que relatar para o médico, né, Sim, explicar para ele. relatar para enfermeira, para o médico é Sim, muito importante. tá. Então você estava contando aí uma situação, um Sim. exemplo, né? Sim, aos 32 anos ela descobriu esse nódulo, então aos 32 anos ela já começou a fazer a mamografia anualmente para prevenir, né. No final das contas, o nódulo que ela sentiu não era nada, né, não era um nódulo de câncer, mas como eu falei, na dúvida, sempre tem que procurar a unidade básica de saúde, né, o enfermeiro, o médico relatar para que a gente faça essa prevenção, porque como ela já tem esse histórico na família e de vários parentes próximos, né, se, por exemplo, a mãe, a tia e a avó, né, que já tiveram câncer, então é importante que a gente já inicie o rastreamento para, caso venha acontecer, a gente começar o tratamento bem cedo. Então a palavra-chave aí é prevenção, é ficar atento ao problema. Bom, você já falou aí que o histórico familiar é importante, né? E os hábitos de vida? Tem algum tipo de alimentação, algum hábito que pode ser prejudicial? O câncer de mama ele é muito movido por hábitos, né, alimentares, por questões hormonais também, mas os hábitos de vida eles são muito importantes para qualquer doença, né, importante. Então, ter uma alimentação equilibrada, evitar a exposição prolongada ao sol, evitar fumar e evitar a exposição passiva, né, ao cigarro também, que acontece bastante, eh evitar o consumo excessivo de álcool, tudo isso são, medidas que são pequenas coisas, né, que a gente fala, mas que são muito importantes. E principalmente se a mulher já foi diagnosticada ou ela tem algum problema, aí tem que observar isso com bastante atenção. E algo que é muito importante, que não é tão falado, né, sobre a amamentação, né, que ela não é muito comentada, mas o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, Perfeito. ele orienta que quanto maior for a exposição, da mulher na amamentação, maior é o eu tô Você quer dizer que, de acordo com o INCA, há uma relação entre tempo de amamentação e sim, que o tempo de amamentação evitar o ele câncer, né? influencia. Sim, Então, o tempo de amamentação ajuda a evitar o câncer, é isso? isso ajuda a prevenir o câncer. Prevenir o câncer. Ah, muito bem. Aí eu me lembro que há alguns anos o Ministério da Saúde e as prefeituras faziam pesquisas sobre Sim, essa relação, né. Então e há um dado, assim, interessante, é que as mães de baixa escolaridade, sim, elas amamentam menos do que as que têm alta escolaridade, então são mais vulneráveis. sim, E você está falando que se a pessoa amamenta pouco, né, sim, ela então tem mais chance de ter do que uma pessoa que amamenta mais, né, que o recomendado hoje em dia é que a amamentação ela seja levada até, os 2 anos, né, da criança, sim. mas que é uma realidade que hoje em dia a gente não tem. Muito bom saber isso aí. Bom, você já disse que tem casos, assim, de mulheres mais novas, mas isso não é frequente, né? Mulheres abaixo de 50 anos ou 40 anos ter câncer de mama, ou é comum? Pode acontecer, mas não é tão comum. Tá. O mais normal é, assim, acima dos 40, 50 e Sim, poucos. perfeito, tal. Bom, pelo que você vê no seu trabalho, nas suas conversas, você acha que ainda há um receio, um medo, algum tabu, alguma dificuldade das mulheres de fazer a prevenção? Assim, um tabu, nem tanto, mas eu acredito que seja um pouco por falta de conhecimento, Sim. porque, assim, as mulheres que chegam para mim, nem todas sabem, né, que você deve fazer ali o autoexame da mama uma vez ao mês, e muitas delas nem sabem como que faz, né, não procuram. Isso é frequente? É muito Isso é frequente? frequente, principalmente mulheres mais velhas, né, é mais comum em mulheres mais velhas, com baixa escolaridade também, que não têm Sim. esse conhecimento. Então muitas mulheres passaram a vida sem fazer o Sim, sem autoexame. fazer o autoexame. Tá certo. Por isso que eu sempre oriento elas, ali no momento, assim, depois do banho, que você tá mais relaxado, você já tá ali sem roupa, vai lá, faz o exame do toque, observa as suas mamas, porque é muito importante para a mulher se conhecer, Sim. né. E uma vez constatado o câncer, o sucesso do tratamento, como é que
que acontece? O tratamento a gente sempre sabe que é doloroso, é demorado, mas tem uma taxa de recuperação? Sim, mas depende muito do momento em que ele é descoberto. Entendi. Quanto antes, O quanto antes, melhor. melhor, né? Bom, a gente sabe que o SUS faz bastante campanha aí de prevenção, né? Como que funciona isso na saúde básica e na atenção Na básica? atenção básica, né, na verdade, assim, a gente tem o mês do Outubro Rosa, que é um mês que a gente, assim, se dedica à prevenção do câncer de mama, do câncer de Chama colo mais de atenção. útero, É, chama mais atenção, faz ali as ações, né, com coffee break para as mulheres, mas a prevenção ela é realmente o ano inteiro. entendi. Então o ano inteiro a gente Não é só em faz outubro que não é lembrar em de fazer isso. mas tem ali aquele destaque, Certo. né, mas o ano inteiro, né, a gente faz, durante os exames de preventivo, né, do Papa Nicolau, a gente faz essas orientações, a gente avalia, evolui, né, a paciente no sistema, tudo certinho, como que estava a mama, e no outro ano, quando ela retorna para fazer o preventivo, a gente pode fazer esse comparativo. Tá. Então, só aproveitando sua presença aqui, Flávia, o exame de Papa Nicolau, ele é feito com que frequência mesmo? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano, tá certo. Muito bem. E para a gente encerrar aqui, qual mensagem que você poderia deixar para aquelas mulheres, eh, que ainda não se prepararam para fazer o autocuidado, né, e a prevenção? Olha, eu diria que a prevenção ela é um ato de amor, né, não só pra gente, mas para as pessoas, né, que estão próximas a Não gente. precisa ter vergonha nem medo, né. Não precisa Ah, ter vergonha e nem medo. é um ato de Você amor. tem que se conhecer. Nós mulheres, a gente, precisa começar a se cuidar mais, Perfeito. né. O que que eu sempre digo, a gente acaba cuidando muito do outro, né, principalmente mães, se preocupa demais com a família e acaba esquecendo de si. Sim, sim. E o olhar para si é muito importante, né, não só para a gente, mas para nossa família também, porque como eu falei, quanto mais cedo a gente descobre, mais chance a gente tem de cura. Ótimo, vamos aproveitar aí o Outubro Rosa, né, para fazer uma reflexão sobre a questão da saúde da mulher, né, a prevenção do câncer de mama, principalmente. Agradecemos muito aqui a enfermeira Flávia Cardoso, que nos trouxe aqui informações valiosas, importantes. E você que está nos assistindo aí, não deixe de consultar o médico, né, procurar informações, né, fazer o autoexame. E isso é muito importante para que você possa ter uma saúde e um tempo de vida aí maravilhoso, né, Flávia? Tá bom? Muito obrigado, Flávia, por ter nos atendido aqui, viu? Ai, eu que agradeço. Tá bom. Um abraço para vocês e até o próximo tema de podcast. Tchau.